Então hoje é o segundo encontro que nós temos para abordar a temática do livro Mediunidade e Obsessão, e nós estamos hoje no primeiro capítulo dele. Vamos aqui fazer uma introdução extraída do Evangelho comentado por Emmanuel João, que diz o seguinte: o ama teu próximo como a ti mesmo é diverso do que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Jesus engrandeceu a fórmula, criando um novo mandamento na comunidade cristã. A recomendação que vos ameis uns aos outros como eu vos amei assegura o regime da verdadeira solidariedade entre os discípulos, garante a confiança fraternal e a certeza do entendimento recíproco. É o comentário da passagem de João, capítulo 13, versículo 34. É aquela parte nas Escrituras na qual Jesus disse assim aos discípulos: eu agora vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E Emmanuel aqui faz algumas observações sobre as diferenças sutis dessas duas assertivas. Porque o mandamento constante das leis divinas, estabelecido desde o Monte Sinai, os 10 mandamentos, no qual há 4 mandamentos que dizem respeito ao relacionamento do homem com Deus e 6 do homem para com o homem. Então, os mandamentos como não roubarás, não adulterarás, não prestarás falso testemunho e outros, dizem respeito do homem com o homem. Já aqueles outros mandamentos como guardai o dia de sábado, que depois a Igreja Católica transformou no domingo, honrai o nome de Deus, tem os 4 mandamentos que dizem respeito a Deus e que são resumidos da seguinte forma: amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. Só que Jesus disse que ele agora dava um novo mandamento. E a diferença é grande, porque no mandamento do Cristo é que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Aí Jesus estabeleceu um padrão, porque na verdade no mandamento anterior, e que é alvo de várias interpretações, entre as quais aquela na qual o amor que eu vou poder dar a alguém é no máximo o amor que eu dou a mim mesmo. Se eu for alguém desequilibrado, viciado, qual é o tipo de amor que eu posso dar ao outro? No mesmo nível. Só que com Cristo o padrão não é mais esse. O padrão com Cristo é que vos ameis como eu vos amei. Aí o padrão estabelecido é o próprio exemplo do Cristo. E é por isso que Emmanuel aí faz esses comentários aí, de que a recomendação que vos ameis uns aos outros como eu vos amei assegura o regime da verdadeira solidariedade entre os discípulos, gerando a confiança fraternal e a certeza do entendimento recíproco. Então agora nós somos chamados a estar conscientizado que um novo padrão de expectativa o alto tem em relação a nós. Não é mais essa historinha a história antiga de
amai o próximo como a ti mesmo. Não é mais assim. O padrão que Jesus passou para os discípulos é que vos ameis como eu vos amei. E aí nós sabemos que a diferença é grande e profunda. Bom, vamos então iniciar o primeiro capítulo, que é o processo obsessivo desta obra, Mediunidade e Obsessão, do Projeto Espiritizado. Embaixo diz assim: estudo de casos sobre a falência de médiuns no movimento espírita. Então, a partir de hoje, nós já começaremos a fazer alguma referência a esse desenvolvimento do livro. E de onde vêm os casos, principalmente? Vem dos livros Tormentos da Obsessão, de Divaldo Pereira Franco, do livro Os Mensageiros, de André Luiz, assim como também de outra obra, que é Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, também de Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Pereira Franco. Vamos então para o primeiro slide do nosso comentário de hoje. Estratégia dos espíritos das sombras para deter o avanço da doutrina espírita. Inibição é o primeiro aspecto que aqui nós somos chamados a estudar. E vamos ver o que diz. Os médiuns inibidos são aqueles que, envolvidos pela obsessão simples, sutil e silenciosa, permanecem anulados para a tarefa. Eles são a maioria e muitas vezes passam a vida toda assim. Boa noite. Então é assim. Vamos entender e contextualizar a informação que o livro nos traz. O prefácio do teor desse capítulo diz: estratégia dos espíritos das sombras para deter o avanço da doutrina espírita. E caracteriza um tipo particular de médium muito comum no movimento espírita, aonde eles estão envolvidos pela obsessão simples, sutil e silenciosa, sem se dar conta. Quando aqui cita permanecem anulados para a tarefa, é no sentido de que eles, através dessa influência espiritual negativa, fazem o mínimo, mal cumprem o compromisso básico de frequência à reunião, mas indo de encontro profundamente às expectativas do alto sobre eles e deles mesmos antes de terem encarnado. Porque é preciso ter uma coisa muito bem estabelecida e clara. Todos aqueles, sobretudo, que têm mediunidade ostensiva e se encontram na doutrina espírita, tiveram toda uma organização de amparo, de esclarecimento e de compromisso antes de terem encarnado, sem exceção. Ser médio ostensivo pode-se ser em qualquer doutrina. Tem médios ostensivos na Igreja Católica como padres, tem médios ostensivos que são materialistas e nem religião tem, todo lugar tem. Agora, se a pessoa ela é média ostensiva e teve um encontro com a doutrina espírita, ela teve um trabalho estruturado, compromissado e direcionado ao uso
de forma intensa e produtiva da mediunidade na tarefa espírita. E é uma tarefa muito especial, como nós estaremos analisando. Aonde uma das maneiras muito sutis e perversas do mundo espiritual inferior efetiva dentro do movimento espírita é fazer com que esses médios achem que eles não têm tarefa especial nenhuma, de que eles nada mais são do que um número a mais, de que o trabalho deles na casa espírita, no movimento espírita, é aquele mesmo, medíocre, quase que insignificante, meramente um compromisso de frequência à reunião mediúnica e excepcionalmente uma outra comunicação. Essa forma de encarar, ela é uma forma medíocre, trazida por influenciações espirituais sutis, para que o trabalho de compromisso que aquele médium tenha se dê da forma pior possível. Temos hoje, no movimento espírita, milhares de médiuns nessa condição. Alguns se encontram totalmente anulados, distanciados das tarefas que deveriam desempenhar. Outros, parcialmente anulados, atuam de uma forma morna e superficial. Então, logo no começo desta obra que nós estamos analisando, Mediunidade e Obsessão, do Projeto Espiritizar, é dito isso. Vejam, esse é o médium mais comum que tem no movimento espírita, que é aquele que atua de uma forma morna e superficial, e que não sabem ou não se dão conta de que estão envolvidos no processo de obsessão sutil, simples, mas que atrapalha todo o desempenho da tarefa a qual ele se comprometeu antes de encarnar. E aí vai se passando o tempo. Esse contexto e essas observações que essa obra traz foram extraídas desses livros que eu acabei de citar. Livros da mediunidade de Francisco Cândido Xavier e de Valdo Pereira Franco. Não é coisa nova não, porque nesse livro foi concatenado, organizado, sistematizado, mas a base do que nós estamos aqui dialogando e conversando é obras de Chico e de Valdo. Fascinação, que é o processo seguinte. O médium se mostra lúcido, mas apenas aparentemente, pois, em realidade, se deixa envolver totalmente pelos espíritos das sombras, crendo que está sendo orientado por mentores de alta hierarquia espiritual. E vejam, esses esclarecimentos e esses ensinos são direcionados para nós espíritas. Não é para quem não conhece o espiritismo, não. É para nós. E deixando bem claro que é no nosso meio que tem em profusão esse tipo de processo obsessivo. Primeiro da mediunidade simples e depois esse outro, que é o da fascinação, aonde a pessoa se sente destacada, tendo um guia espiritual muito especial, que orienta seu trabalho mediúnico e que faz com que ela, sem se perceber,
está sendo alvo de uma fascinação, de uma indução espiritual negativa. Em realidade, seus mentores são pseudo-sábios e muitos estão extremamente empedernidos no mal, inimigos de Jesus e do Consolador prometido, têm pleno domínio de técnicas hipnóticas, capazes de iludir verdadeiras multidões, que os admiram, bem como os seus médios. É bom aqui nós antecipamos de que nesse capítulo também vão sendo dadas as diretrizes e as orientações para que nós possamos nos acautelarmos e prevenirmos das induções nesses tipos de obsessões dentro da atividade mediúnica. Que aqui é importante salientarmos que a obra se direciona sobretudo ao estudo da obsessão dentro da prática mediúnica. Porque aí fora nós sabemos que a quantidade de pessoas que estão envolvidas em processos obsessivos que não se dão conta vão aos milhares. Porque a obsessão, como já foi dito no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu último capítulo, deve ser visto como uma epidemia que assola toda a humanidade. Vejam, uma humanidade materialista, ególatra, cujos objetivos e metas principais são a satisfação dos sentidos e a vida física, fazem parte de um grande conjunto de espíritos obsidiados, comparsas constantes de espíritos que no plano astral estão doentes, desequilibrados, frustrados e que sintonizam com essas pessoas, com esses médios a todo momento. Principalmente porque vivendo para o corpo, o lado psíquico do inconsciente está muito forte nessas pessoas. E no lado inconsciente forte é que imperam as induções obsessivas de forma ampla. Continuando. Tem como domínio de técnicas hipnóticas capazes de iludir. Pulamos aqui um, né? É esse aqui. Em realidade, seus mentores são pseudo-sábios. Muitos estão extremamente empedernidos no mal, inimigos de Jesus e do Consolador prometido. Tem pleno domínio de técnicas hipnóticas, capazes de iludir verdadeiras multidões. E aqui é interessante salientarmos o seguinte, que quando se coloca juntos que esses espíritos têm por inimigos o Evangelho do Cristo e a doutrina espírita, não se está fazendo nenhuma redundância. Na verdade, o Espiritismo, por ser o cumprimento da promessa do Cristo e pelo teor de iluminação e de esclarecimento que o Espiritismo traz, haveria de ser perseguido constantemente, intensamente pelo plano espiritual inferior. Ora, é no Espiritismo aonde os instrumentos de despertamento espiritual e de libertação desses espíritos está mais enriquecido. Se tem uma doutrina que, em especial, sofreria perseguições e ataques, o Espiritismo estaria
em prioridade para o mundo espiritual inferior. É muito comum hoje em dia uma mescla da obsessão simples e da fascinação, que poderíamos chamar de fascinação sutil. Os espíritos não dizem nem fazem nada aberrante, mas conduzem um processo sutil de obsessão simples em que há um fascínio muito discreto. Vamos entender isso aqui, vamos procurar desenvolver a ideia que o livro aqui coloca. Então, aqui está sendo dito que atualmente é muito comum uma mescla no movimento espírita, sobretudo, claro, associada aos médiuns, um processo em que está obsessão simples e fascinação relativamente juntos, e que os espíritos que procedem nesse tipo de obsessão, eles não fazem nada que surpreenda muito, mas conduzem um processo sutil de obsessão. E como é isso? Se é mais ou menos assim, estará sendo mais desenvolvido ao longo desse estudo de hoje. É mais ou menos assim. Envolver em termos de indução mental, de sugestão, características emocionais e pessoais do médium que levem ele, estimulem eles a não quererem se destacar, não quererem trabalhar, não quererem envolver-se muito com a tarefa espírita. Muitas vezes até com insinuações perversas, mas sutis simultaneamente, onde camuflam sugestões que aparentemente caracterizariam virtudes, mas que, na verdade, conduzem à indolência, à mordidão, a pessoa não fazer muito, porque esses médiuns muitas vezes escutarão o seguinte: não queira se destacar, faça a sua tarefa simples. Você não é nenhum espírito elevado, a sua tarefa tem que ser na absoluta obscuridade e de uma forma na qual esses espíritos percebem lados sutis inferiores no médium e justamente trabalham esses lados. Estude muito não. Você vai querer ser o quê? Uma estrela do espiritismo? Deixe para esses outros que são médiuns mais desenvolvidos. Você não precisa estar... Então, dependendo da imperfeição que o médium tenha, vão surgindo as induções em termos de conselhos, de ideias, que vão pervertendo a qualidade do trabalho e do compromisso que o médium tinha com a própria doutrina espírita. Quanto mais sutil, mais difícil de ser percebido, pois o obsidiado acredita que está agindo em conformidade com os padrões de normalidade, conforme veremos nos casos estudados, particularmente de nosso irmão Leôncio. Esse personagem que aqui é feito uma referência é do livro Tormentos da Obsessão. Fazendo uma rápida alusão, ele, médio e que se desenvolveu dentro do movimento espírita e que
mesmo sendo um pai de família, relativamente equilibrado, começou a ser alvo dessas induções sutis ao ponto de atrapalhar todo o seu trabalho mediúnico. É um caso que mais adiante nós iremos estudar em detalhes. Mas o que fica aqui em destaque é que a coisa é feita de tal modo aonde o médium que está sendo induzido obsessivamente, ele acha que está fazendo e agindo dentro da normalidade, que não está fazendo nada de errado, e que, na verdade, o que ele pode dar conta é aquilo que ele já dá. Esses processos de obsessão simples ou de fascinação acontecem devido ao distanciamento dos médiuns do propósito existencial de suas vidas. O preceito buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, se refere a esse propósito, a conquista do equilíbrio existencial. Vamos aqui fazer os esclarecimentos necessários. Então, esses processos de obsessão, eles só se estabelecem porque os médiuns se distanciaram do propósito existencial de suas vidas. Porque é assim, vejamos bem. As pessoas que fazem parte do grande grupo de espíritos que estão na Terra, no mundo de provas e expiações, sem trilharem ainda despertamento de consciência para as atividades espirituais, essas pessoas que fazem parte desse grande grupo na humanidade, não tiveram uma linha de compromissos assumida antes da encarnação. A maior parte delas reencarnaram sob a diretriz e o amparo de espíritos elevados que escolheram as situações ideais para que essas pessoas prosseguissem tendo a sua caminhada evolutiva dentro dos padrões que esses espíritos perceberam que elas dariam conta. Mas a questão aqui é outra. A questão aqui é em relação àqueles que, já detendo certo nível de consciência, compartilharam das escolhas encarnatórias antes de terem vindo para a Terra nessa última vez. E nesse grupo, em grande parte, estão incluídos os espíritas, quer sejam médios ostensivos ou não. Então, esse grupo é diferente a questão. O grande grupo, que nem sequer puderam dizer nada sobre como é que ia ser a vida deles, porque o que funcionou foi o padrão das leis divinas, e eles muitas vezes nem sabiam e nem se davam conta que estavam no mundo espiritual, é um caso. Mas o outro caso é daqueles que já estavam num certo nível de consciência desperta e que, ao reencarnarem, assumiram compromissos com a vivência da mediunidade no movimento espírita. Bom, esse grupo, a questão é outra. E a questão é outra que aqui nós queremos esclarecer, é o seguinte: é porque nesse grupo eles não têm o direito de usar certos argumentos que a maioria das pessoas podem usar. Argumentos do tipo:
Eu quero viver a minha vida, eu não tenho obrigação com religião nenhuma, e eu só dou conta de fazer o bem ou me envolver em tarefas até esse ponto que eu já cheguei. Então, assim, tem muita gente que se dá o direito de, por exemplo, ter uma vida voltada aos prazeres, aos movimentos de entretenimento, de diversões, e que, diríamos nós, de alienação do mundo materialista. Gozam a vida dentro dos padrões aceitos pela sociedade. Às vezes constitui ou não família, tem ou não filhos em um lar, tem seu trabalho normal e normalmente podem dizer a si mesmo o seguinte: eu já faço bem demais. Sustento uma família, dou conta dos deveres de casa, dou conta dos deveres da sociedade, trabalho, já está bom demais. E realmente, para esse grande grupo de espíritos que ainda estão engatinhando no despertamento da consciência, eles estão dando o que pode dar. Agora, o que não pode é um médium espírita, face a algumas frustrações que tem encontrado na vida, ou até mesmo no movimento espírita, dizer: basta, já fiz demais, agora eu vou querer aproveitar um pouco a minha vida. Negócio de compromisso toda semana em centro espírita, esse negócio está me levando para onde? Eu quero é ter a minha vida. Esse tipo de possibilidade e de liberdade, esses espíritos não têm o direito de ter, devido aos compromissos que assumiram no plano espiritual, ao nível de consciência que já adquiriram antes de encarnar e que estão querendo fugir disso. Esses que fazem isso quebram a cara ardorosamente, que são os casos que, por exemplo, estão citados nesses livros, que nós iremos analisar, que de um modo ou de outro, as obsessões se infiltraram na vida deles e fizeram com que eles agissem de tal forma que achavam que estavam fazendo o que era certo. Só que era o que era certo mesmo, se não fosse para eles, mas para eles se esperava algo mais. É o resultado daquela frase do apóstolo Paulo, né? De vós, irmãos, nós esperávamos algo mais, não esperávamos o mesmo, porque se dá o seguinte: alguns desses médios que se desviaram, sutilmente ao serem alvo de processos obsessivos, foi do tipo assim: trabalho mediúnico, estudar o espiritismo, antes de você ter já encontrado sua profissão, seu trabalho. Não. Primeiro o homem precisa organizar os seus estudos, ter sua profissão, seu trabalho, para depois cuidar de coisas espirituais. E assim muitos foram derrubados. Outros, quando já tinham uma profissão e começaram a construir uma família, e vieram as influências espirituais obsessivas sutis dizer a eles coisas do tipo: compromisso, trabalho espírita, e os deveres do lar, e os compromissos de pai,
e as tarefas e as obrigações primeiras com a sociedade. Primeiro resolva suas questões de casa, mais adiante você vai cuidar das religiosas ou espirituais. Tem um caso desses, que é de uma crônica de Humberto de Campos, que eu vou dizer aqui de forma bem rápida, que se passa mais ou menos isso. O espírito tinha recebido uma preparação muito especial antes de encarnar, para encontrar-se no espiritismo, trabalhar no movimento espírita, nas tarefas mediúnicas, e cumprir com suas obrigações normais com a sociedade. Mas quando ele foi chegando à juventude, os espíritos do mal, os obsessores, chegaram e começaram a fazer suas intromissões, dizendo: e agora? Vai gastar quantas horas com tarefas, com estudo, com obrigações espíritas? Nem concluiu curso médio, nem se preparou para uma profissão, não. Primeiro é se preparar, depois você cuida das tarefas. E ele seguiu essas vozes. Terminou os estudos, arrumou uma profissão. E agora, quando resolveu se aproximar de novo das tarefas espíritas, e aí os mesmos espíritos disseram: tarefas espíritas? Antes de construir um lar, um homem não é um homem sem ter uma família. Primeiro você deve estabelecer um lar, ter uma esposa, né, construir uma família, depois você vê a questão religiosa. E aí ele arrumou um trabalho, arrumou algum dinheiro, arrumou uma esposa e casou-se. E começou a vir os filhos. E esses mesmos espíritos chegaram para dizer: trabalhe agora. E as obrigações com a família? Com os filhos pequenos? Não, primeiro tem que cuidar das tarefas de casa. E ele, achando que estava seguindo a própria consciência, ou seguindo bons conselhos, foi cuidar da família. Os filhos cresceram, e ele agora poderia cuidar das tarefas espíritas. Mas aí, quando ele foi se aproximar, disseram: mas agora que os filhos cresceram e você já está perto de se aposentar, vamos primeiro cuidar da aposentadoria. E aí depois você vai ter mais tempo para trabalhar com o movimento espírita ou o seu lado religioso. Mas primeiro vamos resolver as questões do trabalho. E quando ele se aposentou, e aí disseram: pronto, né? Finalmente ele vai ter tempo. Os filhos já tinham crescido, já deviam estar até casados. E agora, quando ele foi voltar para as tarefas espíritas, esses mesmos espíritos se aproximaram e disseram a ele: agora, se você for se dedicar às tarefas espíritas agora, seus filhos vão protestar, vão achar que você não está bem da cabeça e vão querer lhe botar, que naquela época era no hospital psiquiátrico. E ele, amedrontado agora com essas insinuações, desencarnou.
E aí Humberto de Campos comentando de que toda a tarefa dele, de compromisso que ele tinha no plano espiritual, foi estragada. Porque para uma grande massa de pessoas, cumprir os deveres sociais, pessoais e familiares é o máximo que elas dão. E elas estão lá no lugar delas. Mas para aqueles outros que já têm um nível de consciência mais esperto, a consciência não quer apenas isso, não. Voltando aqui ao texto. Esses processos de obsessão simples ou de fascinação acontecem devido ao distanciamento dos médios do propósito existencial de suas vidas. Então, o propósito existencial das vidas dos médiuns ostensivos na doutrina espírita é cumprir deveres sociais, cumprir os deveres familiares e cumprir muito bem com os deveres espirituais, sabendo separar bem eles e dedicar atenção e cuidado a todos. É essa a questão. O preceito buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, se refere a esse propósito. É porque quando nós, de fato, estamos sintonizados com essa meta que Jesus traçou, na expressão, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, quando nós, de fato, nos harmonizamos com esse ideal, os acontecimentos, os fatos, os objetivos vão se ajustando naturalmente na nossa vida. Surge o trabalho no momento ideal, o trabalho ideal. Há um nível de harmonia com as leis divinas que vão direcionando a vida do espírito para o melhor. A questão só não dá certo quando nós atrapalhamos tudo, invertendo o processo, como muitas vezes acontece. A gente quer ajustar tudo e deixar o reino dos céus por último. E aí se complica. O reino de Deus é o símbolo que Jesus utiliza várias vezes para indicar os sentimentos superiores, originados da virtude do amor. A justiça é a própria lei de Deus, expressa pela lei maior, a lei do amor, justiça e caridade, íncita na consciência de cada um de nós. Então, o desenvolvimento desse propósito primeiro, que é o reino de Deus, é originado na virtude do amor, que está associado à lei divina, porque quando é dito assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, é a forma sintética de direcionar a nossa atenção para o estudo e a compreensão da realidade espiritual e das leis de Deus. E isso na doutrina espírita é detalhado e desenvolvido nas obras que retratam a realidade do mundo espiritual e nas obras básicas do Espiritismo. Então, estudo e leitura das obras básicas, estudo e aprofundamento das obras subsidiárias, como as obras de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda e de tantos outros espíritos, é
a aquisição do entendimento e da aplicação das leis da justiça divina na nossa vida, no mundo e na realidade em que nós damos conta de perceber. Todos nós estamos na Terra para cumprir esse propósito existencial, em sintonia com a consciência cósmica, criadora da vida. A finalidade maior de nossa vida consiste em sermos colaboradores de Deus, contribuindo por meio do amor para a construção de um mundo mais feliz e harmonioso. Então, o grande objetivo da nossa encarnação é a realização desse propósito. Não é sermos meros cidadãos do mundo e cumpridores exclusivamente de deveres e de tarefas sociais e materiais. De nós a expectativa é outra bem maior. Eu me lembro aqui rapidamente daquele episódio, daquela história que está no livro Vozes do Grande Além. É um capítulo que se intitula, se me lembro o nome, Gesto de Caridade, aonde, em síntese, um frequentador de um centro espírita, que era corretor de imóveis no Rio de Janeiro, tinha um patrimônio econômico grande, casado, 2 filhas, cuidava dos deveres e das tarefas, dos compromissos familiares, com certa equidade. Frequentava o centro espírita para assistir reunião e tomar passe, mais nada. E aos 50 e poucos anos, desencarna de um infarto, sem preparação nenhuma para isso. Depois de uma série de sofrimentos e surpresas no plano espiritual, entre aquelas na qual ele, ao se sentir muito atraído pelo lar, onde deixara a sua esposa viúva, jovem, ex-esposa, quando ele chega lá, ansioso de afeto, encontra a maior briga dentro de casa, a separação dos bens, os muitos imóveis que ele havia deixado, e as filhas e a ex-esposa disputando e tendo desentendimento sobre isso. Ele sai de casa se sentindo um cachorro enxotado, como um cachorro que cai de uma mudança, sem entender, sem saber para onde ia mais. E depois de penar é que ele se lembra do centro espírita, que ele frequentava um centro espírita. E aí ele vai lá no centro espírita, é de noite. Quando ele chega no centro, isso já era de madrugada, estava aquela fila de espírito do lado de fora do centro. Ele chega lá e entra na fila. Naquela noite, um mentor espiritual tinha vindo para fazer um trabalho de seleção dos espíritos que poderiam desempenhar certas tarefas no mundo maior, no mundo espiritual. E aí ele entra, e quando chega a vez dele, e aí o espírito estava fazendo a seleção, de certo, me diga o que você sabe fazer, termos espirituais, né? Ele entendeu a pergunta e disse: bem, eu na Terra, quando eu estava encarnado, eu cuidava da família, eu era um pai de família, eu cumpria os deveres da sociedade.
Sabe o que é que o Espírito disse a ele? Isso que você está dizendo que faz, até os animais fazem. Eu quero saber o que é que você fazia diferente. Porque cumprir deveres de família, de trabalho e da sociedade humana, os animais fazem em relação à vida deles. Eu quero saber alguma habilidade, alguma coisa que você saiba mais. Ele ficou, porque ele não tinha nenhuma tarefa a mais do que aquilo que, infelizmente, vejam só, que na cabeça de muitos espíritas, ser um bom pai de família, cumprir os deveres da sociedade, é o máximo. E muitos dizem assim, eu não sou criminoso, não roubo ninguém, não mato ninguém, sou um bom pai de família. Quer dizer, eu espero que desencarnando, pelo menos de nosso lá para lá, esteja pronto para mim, porque acha que já faz demais. Só que nessa história que é contada no livro Voz do Grande Além, que é contada até pelo Espírito André Luiz, isso aí os animais fazem. Quer saber o que é que você fazia? Então, a questão para nós espíritas é outra. Não é dizer, eu já fazia isso, eu não prejudicava ninguém. Não prejudicava ninguém. Não dá, não serve. Então, a finalidade maior de nossa vida consiste em sermos colaboradores de Deus, contribuindo por meio do amor para a construção de um mundo mais feliz e harmonioso. E nessa construção, as tarefas e os deveres associados à mediunidade com Jesus, para nós espíritas, é imprescindível. E nós, como diz o apóstolo Paulo, esperamos coisas melhores. A espiritualidade espera de nós, né? Vamos aqui para o último slide de hoje. Para que isto se dê, porém, é fundamental alcançarmos a sintonia com a nossa própria essência, a conexão com o nosso propósito existencial, para a partir daí nos sintonizarmos com Deus, permitindo que o fluxo criativo se torne realidade. Isso está na página 23 do livro Mediunidade e Obsessão. Então vamos fazer aqui os comentários desse texto. Então aqui é colocado de forma bem clara que é fundamental, é indispensável, para que a gente não entre nesse quadro de obsessão simples e fascinação, alcançarmos a sintonia com a nossa própria essência, com o nosso propósito existencial. É aquele trabalho de reflexão proveniente do estudo da doutrina espírita, onde a gente procure a consciência, o nosso espírito protetor, indagando sobre quais os propósitos, quais os compromissos que eu assumi e o que eu estou realizando. Até onde eu devo ir, não cheguei ainda. Para a partir daí nos sintonizarmos com Deus, permitindo que o fluxo criativo se torne realidade. Então isso é um trabalho de autoconhecimento, de despertamento de consciência, de estar aberto para dar algo a mais, não ficar olhando companheiros ou irmãos de ideal, se comparando em termos de achar que já faz mais do que outros, de que o que já faz
já é mais do que o suficiente. Porque cada um de nós traz um nível de compromisso diferenciados. E que só nós mesmos, com os nossos guias e amigos espirituais, podemos definir o direcionamento ideal para a realização desses compromissos e objetivos, que, como vimos aqui ao longo desses slides que comentamos, não pode de maneira nenhuma ser comparado com o da maioria das pessoas que ainda não trilharam as possibilidades de consciência que nós já andamos com os benefícios e a iluminação que a doutrina espírita já nos deu. Vamos então para a prece de encerramento. Esse tema será concluído no nosso próximo estudo, de hoje a 8. Eu quero lembrar aqueles que vêm para o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, que no próximo domingo o estudo será 2h da tarde. Então vamos levar o pensamento ao alto. Pedir aí a nossa irmã Ivanice para ser o instrumento da prece para nós.